Como o Cruzeiro conseguiu superar a pressão do Bragantino, ser muito vertical e virar um jogo muito difícil no Mineirão. Visão para Jogo está de volta e o Cruzeiro novamente virou uma partida contra o Bragantino no Mineirão, assim como foi ano passado. Eu tô com o Alexandre Senechal, que fez a análise do Cruzeiro, novamente, né? Fez contra o Barcelona do Equador, então já tá por dentro das ideias de Arthur Jorge, e você comentou que foi um time muito vertical. Pior que foi coincidência, né? Não foi nem pensado isso, mas acabei fazendo a análise do Cruzeiro mais uma vez. E a grande questão, tem vários pontos para abordar, a gente poderia falar mais do trabalho do Arthur Jorge, mas nesse jogo específico, como isso apareceu com muita frequência, e o Cruzeiro poderia ter feito 3, 4, 5 gols, Villarreal, hein? Isso que eu falo, não só o Cruzeiro, né? Pois, o Villarreal. O Neiser. Mas tudo bem, isso aí é assunto, a gente vai abordar aqui na análise. A questão é, o Cruzeiro teve um time que subiu bastante a marcação, o Bragantino é um time que tem isso como filosofia, né, de marcar alto, de tentar ter um time com bastante gente no campo de ataque, fez isso no Mineirão, fez um gol logo com 5 minutos, né, já saiu na frente muito cedo, e mesmo com a vantagem, não ficou lá atrás, continuou marcando em cima, e o Cruzeiro foi muito inteligente para aproveitar da transição. É o Leonardo Jardim que está no banco? Não é. Mas conseguiu fazer isso dar muito certo, e aí vou trazendo a análise desses pontos que eu quis destacar nessa grande vitória do Cruzeiro, o Cruzeiro começando a se recuperar no Campeonato Brasileiro, agora sob o comando do Arthur Jorge. Perfeito. Antes da gente começar a análise, pedir o apoio de você, torcedor cruzeirense. Curtindo, compartilhando, divulgando com seus amigos, se inscrevendo no canal. A gente tem algumas formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, Pix, Hypar. Plano de membros aqui do canal concorre mensalmente a uma camisa oficial do seu clube, no caso do Cruzeiro, né? A gente já tem um membro aqui do canal que é torcedor do Cruzeiro, que geralmente nos dá a camiseta. Então você agora, a gente quer retribuir esse favor, se torna membro do canal, que você concorre mensalmente a uma camisa oficial do Cabuloso. Vamos lá, vamos entender como é que foi essa partida? Mostramos a camisa que o Marcelo deu pra gente no Fominhas, nossa live aqui de segunda e quinta, né, nacional, às 4 horas da tarde, tivemos a camisa do Cruzeiro na semana passada, quando ela chegou. Vamos lá para a estrutura. O Cruzeiro tem a linha de 4 que teve dessa vez, né? Fagner pela direita. Aqui tá até o Jonathan Jesus invertido com o Fabrício Bruno, mas jogaram os dois com o Kaique Bruno. E aí Gerson e Lucas Silva, os volantes por dentro, para vir também fazer essa aproximação para sair jogando curto. No Cruzeiro, que tenta ter um pouco mais de posse de bola, não é um time mais tão vertical assim como era com o Leonardo Jardim, mas abusou também dessas características nesse jogo para vencer a partida. E olha como o Bragantino sobe a marcação, como o Bragantino tenta encaixar com jogadores com Pita, com Lucas Barbosa, com Vinicinho, com Sousa também por aqui. Time muito físico. Muito. E sobe a marcação. O Cruzeiro tem que quebrar essa bola. O Matheus Pereira até tem uma disputa aqui com o Juninho Capixaba. A bola vai espirrar e para encontrar essa situação, ó, Arroio e Neiser contra os dois zagueiros do Bragantino na jogada. O Neiser ganha a jogada por cima, o Arroio tá numa situação muito boa, ele até quebra o pescoço para olhar, 2 contra 1 e dá um passe açucarado pro Neiser. Vai, Neiser, faz o gol. 2 minutos de jogo. Primeira chance perdida pelo Neiser Villarreal na partida. Claro que é um garoto, claro que tá vivendo uma fase que não é tão boa assim, mas um cara que tem perdido muito gol com a camisa do Cruzeiro, né? A gente tem que pontuar. Entendo que ele pode melhorar, mas a gente tem que pontuar isso, né? Primeira grande chance perdida, jogo 0-0 com 2 minutos de jogo. Aqui, com 5 minutos, já é o lance do gol do Bragantino. O Lucas Silva vai receber essa bola de costas, Cruzeiro tentando ter essa saída apoiada, né, com os volantes participando da construção, vai ter já um primeiro jogador aqui do Bragantino dando esse combate, saltando e dando esse combate, era o Vinicinho, inclusive. Olha como o Bragantino tem 5 jogadores no setor, e mesmo com a tabela saindo, o Gerson encontra do novo Lucas Silva podendo fazer a jogada, tem uma recuperação de novo do Bragantino, o Lucas Silva dorme no lance, porque não tinha opção para enfiar essa bola, né, o Neiser estava impedido, o Arroio não tinha partido ainda, tem a retomada. O Gabriel dá o passe pela esquerda, tem muito da qualidade individual do Vinicinho, né, que dribla o Fagner e gera uma situação já de 5 jogadores do Bragantino, na verdade, contando com ele, já atacando a área. O cruzamento sai, o Christian poderia ter cortado, né, aqui uma infelicidade, estava voltando para marcar, a bola sobra no Pita. O Pita não tem o que fazer, ele tá fechado, consegue fazer o pivô, enxerga um setor vazio do campo, não tô vendo ninguém aqui. O Pita viu, foi a chegada do Hurtado, que domina com muito espaço, o Cruzeiro já tinha se fechado bastante e tem o chute que é desviado no Kaique Bruno e acaba matando ali o Matheus Cunha, mesmo assim, defensável, né? Ele foi vaiado no começo da partida, depois no final até foi aplaudido pós-vitória, mas Matheus Cunha vive uma questão de alternar bons momentos ali com a camisa do Cruzeiro. Realmente, né, com a falta do Cássio, o Matheus Cunha não está conseguindo ser um substituto talvez tão confiável para a torcida do Cruzeiro, né? Acaba, tudo bem, eu entendo que tem um desvio, eu entendo que foi uma bola que talvez ele estava esperando no outro canto, né? Até porque o chute é cruzado, acabou matando ele, mas mesmo assim, o tempo de reação dele não foi tão bom. Mostrei aquele lance porque tinha uma possibilidade de transição do Cruzeiro, o Lucas Silva levantou a cabeça para fazer isso, demorou, né? Não viu o Vinicinho chegando nas costas dele, perdeu a bola, gerou o gol do Bragantino.
5 minutos de jogo, Bragantino 1-0. Mesmo assim, o Cruzeiro vai dominar essa bola no meio de novo com o Lucas Silva. E olha como o Bragantino vai tentar pressionar. Ó. Tem 2 jogadores já de olho no Lucas Silva. Ele vai dar o passe aqui pro Fagner. E o Fagner vai ter um pouquinho de espaço. O Vinicinho não tá tão encaixado assim. E aí ele observa uma situação de 3 atacantes do Cruzeiro contra uma linha de 4 postada do Bragantino. Mas uma linha alta, né? Alta, bem alta. Porque tinha também o Juninho Capixaba. Só que o passe é espetacular, né? Qual que é a nota? E essa o Neiser olhou e falou assim, ó. Não deixou o zagueiro chegar para travar, finalizou no momento certinho, conseguiu tirar do Thiago Volpi, empatou o jogo no primeiro tempo ainda, um resultado que o Cruzeiro foi buscar rápido, né? Esse gol saiu com 17 minutos do primeiro tempo, mas o Cruzeiro não ficou muito tempo atrás do placar. Mas olha como o Bragantino estava alto no gramado, né? Continuou com a ideia de pressionar, é a filosofia do clube, o Cruzeiro sabia disso, por isso transicionava tão rápido também. O Vila Real não é o Kaique Jorge, mas nessa... Caio Jorge. O Kaique Jorge. O Caio Jorge, mas nessa ele foi muito bem. Agora uma situação que, claro, que o Cruzeiro vai ser vertical, né? Porque o Cruzeiro tá marcando em cima, com 3 jogadores, marcando 3 defensores do Bragantino. Juninho Capixaba vai carregar essa bola e não tem opção porque o Arroio acompanha. Vai dar o passe no Gabriel. E aí vai muito bem o Neiser, né? O Neiser consegue antecipar o volante do Bragantino, rouba essa bola. E aí não tem como não ser vertical, né? O meu zagueiro aqui apontou, é tua, Volpi. O Volpi falou, o quê? Não é minha, não. O Matheus Pereira sai cara a cara com ele e é muito inteligente. O Neiser tá livre no lance. Ele poderia ter finalizado? Poderia. Mas ele deixou em tese o centroavante do time sem goleiro, né? O chute vai no meio do gol, o Volpi vai muito bem. E tem ainda um rebote que ele poderia arrumar o corpo, talvez dar o passe para trás. É claro que aqui do ar-condicionado é fácil falar, Will, mas é um gol perdido e uma dupla chance muito clara perdida pelo Cruzeiro ali na pequena área, bem na cara do gol. Né? E ainda no primeiro tempo você já tá em 3 situações, né, de gols perdidos e pode custar caro, claro. A gente tem que entender que é um menino que vai precisar evoluir, mas pode custar pontos. E ele tem perdido gols. A questão é essa, né? Ele não tá, ele até chorou nos jogos passados, né? Já faz um tempo, é verdade, mas ele ainda não tá adaptado, ele não tá tranquilo, né? Tem um peso ainda em cima nas costas do Vila Real, fez o gol, mas acabou não indo tão bem porque perde várias chances. Aqui, mas muita chance que ele perdeu foi criada por ele também. Então é um ponto que daqui a pouco a gente toca. Também é verdade. Aqui o Bragantino vai tentar ligar longo. E como tinha muita gente no campo de ataque, é uma alternativa que o Bragantino tem, às vezes, jogar direto, apesar de ser um time que busca também transição, velocidade e ter bastante gente. O lateral esquerdo, o Juninho Capixaba, briga por essa bola. O Fagner ganha. E aqui a genialidade do Lucas Silva. Com um tapa, ele tira a marcação e deixa o Arroio completamente livre para puxar essa transição. E olha outro passe espetacular que saiu. De 3 dedos, o Arroio consegue ligar nas costas dos zagueiros o Matheus Pereira. Você tem um 3-2, em tese, porque esse zagueiro já está batido. A bola não vai ser muito boa, vai sobrar e o Hurtado vai conseguir cortar. Mas o balanço do Bragantino não estava bem feito. Vai sobrar a bola na direita e olha como o Cruzeiro tem bastante gente atacando a área. Tem Arroio, tem o Gerson, que é um dos volantes, né? Tá jogando de volante. Tem o Matheus Pereira, tem o Vila Real e tem o Christian. Os 4 caras da frente, né? O meia, os 2 pontas e o atacante. E mais um volante. Melhor partida do Gerson pelo Cruzeiro até agora, tá? Bom da gente destacar. Um cara que vai ser volante com o Arthur Jorge. Vai ser volante. Eu tô cada vez mais convencido disso também, Will. Que vai atacar a área, vai receber outro belo passe do Arroio. Fica uma situação ruim pro defensor, porque é um 2 contra 1. O Gerson tem 3 jogadores do Cruzeiro já contra 2 do Bragantino, porque ele chama a atenção de 2 caras. O Matheus Pereira perde uma grande chance de novo, né? O Volpi vai muito bem nessa e o Bragantino acaba conseguindo cortar. Mas olha como a transição do Cruzeiro e aí lances do primeiro tempo trouxeram chances do Cruzeiro virar no intervalo vencendo. O Cruzeiro vira empatando o jogo por 1-1, mas poderia virar vencendo o primeiro tempo, porque perdeu 3, 4 grandes chances ali dentro da área. Teve chance que você não colocou, inclusive, também. Sim, claro. Eu coloquei mais visando a transição. Mostrar como o Cruzeiro conseguiu escapar dessa pressão alta, com inteligência, com verticalidade, para conseguir machucar o Bragantino, conseguir criar essas chances de gol. Ficou barato 1-1 no primeiro tempo pro Bragantino. E depois, pra mim, né, merecidamente o Cruzeiro acaba ganhando o jogo. Tudo bem que o Bragantino no final, eu nem coloco na análise, teve muitas chances, principalmente na bola parada, mas não conseguiu chegar ao gol do Cruzeiro. Fez um gol até com o Lucas Braga, estava impedido, né? Um gol anulado. Lucas Barbosa. Lucas Barbosa. Tá difícil hoje, hein? Minha memória aqui, minha cabeça, Kaique Jorge. Mas eu confundia Lucas Braga. Lucas Barbosa e Lucas Braga no início do Santos, eu confundia E beleza, se você chegou até aqui e viu os erros, escreve aqui, apresentador dormindo. Escreve aqui o comentarista dormindo aqui nos comentários para eu saber que você está vendo esse trecho do vídeo. Mas vamos lá. Primeiro tempo, o Cruzeiro teve as chances, não criou o gol. Segundo tempo, um dos escanteios, e foram vários do Bragantino, a bola sobra com o Matheus Cunha, que vai tentar encontrar um contra-ataque ligando direto. Agora não é uma jogada tão vertical, é uma ligação direta.
que acaba no Christian, tem o domínio, vai voltar esse passe para o Matheus Pereira. O Matheus Pereira está bem marcado, né? Tudo bem que aqui está recompondo ainda, mas ele não tem a possibilidade de ir para frente. Então ele vai dar o passe no Lucas Silva, que de primeira vai conectar o Kaique olhando o jogo de frente. O Sosa tenta diminuir o espaço. O Kaique já levantou a cabeça e já enxergou de novo o Vila Real nas costas da defesa, fazendo o movimento. E aí ele tem muito mérito, tá? Porque ele conseguiu fazer esse tipo de movimento várias vezes. Só que cara a cara, com o Volpi fazendo X, chutou em cima do goleiro. E aí destaque para o Christian, que acompanha a jogada até o final, tá na área. Quando o Arroyo ganha a jogada, ele continua livre, chuta agora com desvio para o lado do Cruzeiro e mata o Thiago Volpi. É o gol da virada do Cruzeiro. Não é o lance que fecha a análise, porque ainda tem outra situação. O Cruzeiro também consegue chegar nesse mesmo modelo. Se a gente critica o Matheus Cunha, a gente tem que salientar essa questão da quebrada dele, né? Esses dias saiu um Muito gol boa. do Cauã Moraes contra o Vitória numa quebrada do Matheus Cunha. Aqui ele consegue ligar uma situação. Claro, tem a continuação da jogada, mas ele liga uma situação com a quebrada. É engraçado, é o futebol moderno, né? Qual a principal característica do Matheus Cunha? Jogar com os pés. Jogar com os pés. É o futebol moderno. Contrapartida, o Volpi pegou muito, tá? Era pra ter sido mais. É verdade, o Volpi foi muito bem nessa partida. Começa a construção do Cruzeiro. O Fabrício Bruno dá o passe e já aponta. Tem que jogar pra frente, porque a pressão do Bragantino vai subir mais uma vez. Aqui já no 2-1 pro Cruzeiro, né? Tinha acabado de sair o gol do Christian. Tem a jogada por dentro, o Gerson tá bem marcado do lado direito. O que ele vai fazer? Vai se proteger, virar o corpo, como repetindo. E essa é a principal jogada dele, cara. Principal. Melhor partida do Gerson pelo Cruzeiro pra mim até agora, tá? Vai ter a marcação, vai ter o lateral ultrapassando, ideia do Arthur Jorge também. O Kaique Bruno com espaço, enxerga infiltração. Agora era o Wanderson já em campo. O Wanderson vai receber essa bola, dominar bem, mas acabar chutando cruzado. E sem perigo essa pro Thiago Volpi. Mas eu coloco também na análise esse lance, Will, para destacar essa questão de como o Cruzeiro foi um time que saiu da pressão do Bragantino, conseguia virar o corredor ou até mesmo no mesmo lado do campo e atacar o time ali do Bragantino. Jogador ultrapassando pelas costas, bolas muito boas de Arroyo, de Fagner, de Kaique Bruno 2 vezes, para gerar esse tipo de situação. O Cruzeiro do Arthur Jorge não é um Cruzeiro de transição, só de transição, como era muito o Leonardo Jardim no passado. Mas o Cruzeiro do Arthur Jorge vai aproveitar disso, que o time tinha perdido um pouco com o Tite nesse trabalho de início de ano, vai aproveitar também num ponto que fez esse Cruzeiro ser um time tão perigoso no ano passado. Então é um ponto que tem que ser destacado e por isso eu trago a análise mostrando essa característica do jogo de ontem. E seria meu ponto final aqui em relação ao Cruzeiro, que o Arthur tem ideias ofensivas de ter saído em 3, empurrar os laterais, mas é legal ver isso. É você alternar, é você criar soluções. Em relação ao Cruzeiro, mais alguma consideração? Muito legal a gente ver uma alternância de ideias. Você se moldar ao jogo. Mais alguma consideração? Tenho meus amigos em Minas lá, inclusive o Gabriel Gama, outro abraço, assiste todos os nossos vídeos aqui, a gente debate bastante, preocupados com o rebaixamento, e eu falei, o Cruzeiro não vai brigar para cair. O Cruzeiro talvez não seja G4, talvez tenha que mirar nas Copas, mas não vai brigar contra o rebaixamento. E o Arthur Jorge ainda, que é um técnico moderno, um cara que fez um ótimo trabalho há 2 anos aqui no Brasil, é um cara que vai conseguir dar um respiro para o Cruzeiro, eu não tenho dúvida disso. O Cruzeiro começa a se recuperar no Brasileirão e pela estreia na Libertadores, acho que pode ser um time perigoso ainda pensando nas Copas em 2026. São 4 partidas do Arthur Jorge, 3 vitórias, uma derrota pro São Paulo, que Verdade. beleza, o São Paulo jogou bem, mas 4-1 ficou demais. Eu fiz a análise dessa partida, 4-1 foi exagero o placar. É isso. É isso aí. Perfeito. Falar com você, torcedor da Raposa, pedir o seu apoio mais uma vez. Gostou da nossa análise? Deixa seu comentário aqui, curte, compartilha, divulga com os amigos, se inscreve no canal. A gente tem várias formas de apoio ao projeto, seja plano de membros, Pix, Hypar. Fica de olho na questão do plano de membros, você concorre a uma camisa oficial do Cabuloso. É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.